Thank you for the introduction. Muito obrigado pela apresentação. It's an honor to be here in São Paulo. It's my first time in Brazil. Estou honrado por estar aqui em São Paulo. É a minha primeira vez aqui no Brasil. And I'm very impressed with what I've seen. Estou impressionado por tudo aquilo que tenho visto. Okay, so the title of my talk today is Irreducible Complexity in the Bacterial Flagellar Motor. O título da minha palestra nessa manhã é A Complexidade Irredutível e o Motor do Flagelo Bacteriano. The bacterial flagellum is kind of the poster child for intelligent design. E o flagelo bacteriano é uma espécie de ponto crucial na questão do design inteligente. That's because we know more about this motor than probably any other biological machine. É porque nós sabemos mais sobre esse motor do que sobre qualquer outra máquina biológica. And I've worked on this for about the last 20 years. Durante os últimos 20 anos tenho trabalhado sobre esse tema. Okay, so let's look at this controversy that we're involved in. Então nós queremos dar uma olhada nessa controvérsia na qual estamos envolvidos. And use the flagellum as an example. E nós gostaríamos de utilizar o flagelo bacteriano como exemplo. Okay, next slide. So all biologists agree on one thing. Todos os biólogos concordam em uma coisa. Biological structures are very complicated. As estruturas biológicas são complexas and they have the appearance of design. E elas apresentam a aparência de um design, de um projeto por trás. The next slide. Darwin dealt with this problem and Dr. Meyer talked about this last night. O próprio Darwin confrontou esse problema e o Dr. Meyer também já falou sobre isso. And he concluded that the appearance of design in living organisms E ele chegou à seguinte conclusão, que a aparência do design em organismos vivos has resulted from a purely undirected natural process, resultou de processos naturais, most importantly natural selection acting on random variations. Processos naturais totalmente não direcionados, sendo que o mais importante é a seleção natural, And mutations. que agiu em variações ou mutações aleatórias. This is the cornerstone of modern evolutionary studies. E essa aqui é a pedra fundamental da ciência evolucionista. Selection, mutation. Seleção e mutação. In contrast, as a proponent of intelligent design, Contrastando com isso, existe a proposição do design inteligente. we think that key features of living systems Nós achamos que peças-chave dos sistemas vivos can best be explained by the activity of a designing intelligence. podem ser melhor explicadas através da teoria do design inteligente, Not an undirected natural process, não através de processos naturais, such as natural selection Como por acting ex- on random variation. como, por exemplo, a seleção natural, as mutações randômicas. Living systems look designed because they were designed. Os sistemas, os organismos vivos, eles parecem ter um design, um projeto, porque eles foram projetados. But let me make one important qualification. E deixe-me fazer uma qualificação, uma especificação importante. As a biologist, Como um biólogo, I think that evolution is critical in our understanding of the natural world. eu acho que a evolução é algo crítico no entendimento do nosso mundo natural. I think that it should be taught. It's an important part of the curriculum. Eu acho que ela deve ser ensinada, é uma parte do currículo. And perhaps part of the problem in the United States is that we don't teach it enough and critically. E talvez um dos problemas dos Estados Unidos é que nós não ensinamos ela suficientemente e também não ensinamos ela de uma forma crítica. So if you look at some of the pictures here that we have, Então, se vocês olharem algumas das fotos que nós temos aqui, ou diagramas,
Perhaps DNA, as Dr. Meyer talked about last night, O DNA, o ADN, como o Dr. Meyer já falou, this is the most sophisticated information storage and processing system known in the universe. é essa forma mais sofisticada de armazenamento de dados que se conhece no universo. It supersedes anything that we have been able to make for the same purposes of information. Ela está acima de qualquer coisa que tenha sido fabricada ou manufaturada com esse mesmo propósito de armazenamento. Dr. Meyer talked last night that this is a linear array of sequence specificity. E o Dr. Meyer falou ontem que isso é uma corrente linear Sequence specificity. de especificidades sequenciais. It's a digital code. É um código digital, But it's more than that. mas é mais do que isso. We now know from a number of studies, including my own, E devemos a vários estudos que foram feitos, inclusive alguns que eu próprio fiz. it's not only the linear assembly of sequence, but the three-dimensional conformation that imparts even more information. Nós não temos somente uma sequência linear de informações, mas também uma configuração tridimensional de armazenamento de dados. Over here is a bacterial flagellum. E aqui, no lado esquerdo, nós temos o flagelo bacteriano. Some of my colleagues have referred to this as the most efficient machine in the universe. E alguns dos meus colegas têm se referido ao flagelo bacteriano como sendo uma das máquinas mais eficientes no universo. Darwin didn't know about these components of the cell when he devised his theory. E Darwin não sabia sobre esses componentes da célula quando ele formulou a sua teoria. Okay. Evolution has many definitions. A evolução tem muitas definições The simplest one is change over time. e a mais simples dela é mudança ao longo do tempo. I have no problem with this. E eu não tenho nenhum problema com isso. It's a fact. It's a fact. É um fato. Evolution can also be used as definition of common descent. E a evolução também pode ser especificada como uma descendência universal comum. Intelligent design, many proponents don't have a problem with this. E alguns proponentes do Intelligent Design também não têm dificuldade com isso. Although increasingly in the scientific community, this is being questioned. E dentro da comunidade dos proponentes do Intelligent Design, isso tem sido questionado. The problem is in this third definition, O problema está na terceira definição. the sole cause of change. A causa de mudanças, a única causa de mudanças. That natural selection and random variations explain all novel biological form, all appearance of design. Que a seleção natural e as variações randômicas podem explicar novas formas biológicas e todas as aparências de design ou de um projeto. Now, I want to emphasize that I think selection and mutation is critically important. E eu gostaria de enfatizar que seleção e mutação são de importância crítica nisso. But it can't explain everything. Mas não pode explicar tudo. Nonetheless, I use it every day in my laboratory. De qualquer maneira, eu utilizo esse conceito todos os dias no meu laboratório. Okay? So just to review, change over time, Então, só uma revisão aqui, mudança ao longo do tempo, no problem. nenhum problema. Universal common descent, Descendência universal comum, maybe problem, but it's consistent. talvez algum problema, mas há uma certa consistência. So the real crux of the debate is on the third item here. Então, o ápice do debate está exatamente nesse terceiro item aqui. Okay? And then coming back to Darwin, there seems to be no more design in the variability of organic beings. Então, voltando aqui para o Darwin, não parece haver mais design na variabilidade de seres orgânicos And in the action of natural selection, e na ação da seleção natural than in the course in which the wind blows. do que no curso pelo qual o vento sopra.
This is a scientific question. E essa é uma pergunta científica. Design, is it real or illusory? O design, o projeto, ele é real ou ele é ilusório? What we've done in modern science is say we will not deal with anything that implies intelligence. We will only accept natural explanations. Então, o que nós temos feito dentro do campo da ciência é dizer que nós não vamos lidar com nada que implique na existência de um projeto, nós só vamos lidar com explicações de processos oriundas de processos naturais. That's an artificial definition of science. E isso é uma definição artificial do que é ciência. What if it is designed? E se existir um projeto? We just have assured that we'll never detect it if we're going to ascribe to this definition. Se nós vamos aceitar de antemão que não há nenhum projeto, como é que nós vamos conseguir detectá-lo, se essa já foi a conclusão? Okay. This, by the way, is a picture of the human eye. Aqui nós temos a gravura de um olho humano, which a lot of effort has gone into replicating in cameras and other optical equipment. E essa mesma configuração nós temos ela em câmeras fotográficas e outros equipamentos ópticos. But we haven't invented anything with the same equivalent efficiency. Mas nós nunca conseguimos inventar alguma coisa que tivesse a mesma equivalência de um olho humano. Okay. So there are growing doubts about the creative power of mutation and selection. Então existem algumas dúvidas sobre o poder criativo da mutação ou da seleção. Here's a quote from George Miklos, an Australian biologist. Mutation and selection can explain the survival but not the arrival of the fittest. E aqui está uma citação de George Miklos, que é um cientista australiano, que diz: mutação e seleção podem explicar a sobrevivência, mas não o surgimento da aptidão. And from this work that was published in 2003 by a group of evolutionary biologists, elegant studies of sequence comparisons, population genetics and adaptational responses. E também nós temos esse estudo que foi publicado aqui em 2003, oriundo de um grupo de cientistas evolucionistas, que diz: os elegantes estudos de comparação de sequências genética de populações mask the problem of novelty. E respostas adaptacionais mascaram o problema da novidade. Or generative power of mutation and selection. Ou o poder gerador da mutação e seleção. So this is the main point. Então esse é um ponto crucial. Can natural selection and mutation account for the arisal of these novel new structures? A seleção natural e as mutações podem ser responsabilizadas pelo surgimento dessas estruturas biológicas. Although not on this slide. There's another microbial evolutionist at the University of Illinois. Existe um outro microbiólogo na Universidade de Illinois, Carl Bose, who has stated in print that we can, as biologists, no longer content ourselves. Que ele disse o seguinte: como biólogos, nós não podemos nos contentar with waving the magic wand of selection and mutation. Como se pudéssemos ter uma varinha de condão de mutação e seleção to account for what we see. Para explicar tudo aquilo que nós estamos vendo. So I want to look at some of the things that Darwin didn't know about. E eu gostaria então de falar sobre algumas coisas que provavelmente vocês já conhecem. Biology, in large part today, is a study of machines. E a biologia, na realidade, uma certa grande parte da biologia é o estudo de máquinas. This is the cover of the journal Cell. E essa daqui é a fotografia da capa do journal, da publicação científica Cell. This is one of the most important scientific journals, the most important in biology. É uma das publicações científicas mais importantes no campo da biologia. Every year they dedicate one issue
to reviewing some aspect of biology. E todo ano eles dedicam um número para fazer uma resenha dos assuntos correntes no campo da biologia. In 1998, the review issue focused on macromolecular machines. E em 1998 esse esse exemplar teve o seu foco nas máquinas miniaturizadas em células vivas. In the next slide, this is a quote from the beginning of this issue of Cell. E essa aqui é uma citação extraída desse número dessa publicação científica. Like the machines invented by humans, Assim como as máquinas inventadas por humanos, protein assemblies contain highly coordinated moving parts. as montagens de proteínas contêm partes móveis muitíssimo coordenadas. Reviewed in this issue of Cell are the protein machines that control, Resenhadas nesta edição de Cell estão as máquinas de proteína que controlam replication, a replicação, transcription, transcrição, splicing, junção, nucleocytoplasmic transport, transporte núcleo-citoplasmático, protein synthesis, síntese da proteína, protein assembly, montagem da proteína, protein degradation, degradation de proteína and translocation. e translocação de proteína. The machines that underlie the workings of all living things. As máquinas que subjazem as operações de todas as coisas vivas. This list includes every single important process in the cell. E essa relação aqui inclui todos aqueles processos importantes que acontecem numa célula. They're all driven by a consortium of machines Elas são todas impelidas por um conjunto de máquinas that are highly coordinated coordenadas in assembly line fashion. como se fosse uma linha de montagem coordenada e estruturada. I might add also that Bruce Alberts, E eu também poderia dizer que o Bruce Alberts, in this issue of Cell, nesse mesmo número desse exemplar dessa revista científica Cell, so Bruce Alberts was the president of the National Academy of Sciences at the time, e ele era o presidente da Academia de Ciências na época, wrote the lead article for this issue, e ele escreveu o artigo principal naquele exemplar, saying that the changing curriculum in the biological sciences dizendo que a mudança de currículo nas ciências biológicas should include design engineering, deveria incluir as matérias de projeto e engenharia to understand these processes of the cell. para poder se ter uma compreensão desses processos que acontecem nas células. Do you see the irony? Você vê a ironia? We deny design, Há uma negação do design do projeto, but we have to be design engineers to understand these undesigned. mas nós temos que ser engenheiros de projeto para poder entender aquilo que está ocorrendo. Okay, on this slide, there's a picture of an organism. I took this picture in 1982. Esse slide mostra a fotografia de um organismo. Eu tirei essa foto em 1982. This is a bacterium. É uma bactéria It has flagella. e tem flagelos. It looks pretty simple. Parece bem simples. We didn't know much about flagella in the early 1980s. E naquela ocasião, na década de 80, nós não sabíamos muito sobre os flagelos. As we've dissected this structure, E na medida que nós começamos a dissecar essa estrutura, we see these beautiful pictures here. e começamos a ver essas fotos maravilhosas aqui da direita. This is a cross-section of this filament. Isso aqui é um seccionamento do filamento. This filament is a propeller. E esse filamento ele funciona em forma de hélice. When you look at the cross-section, it looks like a propeller. E quando você vê uma secção dele, você vê que ele tem a forma de hélice. When you look on the next slide, the base of the flagellum, Quando você olha para a base do flagelo, this is a true rotary engine. você vê que essa aqui é, na realidade, o motor rotatório. This is what we call a nano machine.
nanomachine. Isso é, na realidade, uma nanomáquina. It's about 30 to 40 nanometers in size. 30 a 40 nanomilímetros em tamanho. Okay. Next slide. This is a cartoon showing this structure. Isso daqui é um desenho que mostra essa estrutura. This is out of a biochemistry textbook. Isso daqui foi extraído de um livro de bioquímica. Okay, so I haven't altered the labels on this slide. E eu tenho algumas mudanças feitas aqui só na rotulação desse slide. I don't know how the translation will work, but if you look here, this structure is referred to as a universal joint. Nós vemos aqui, na realidade, nessa estrutura lá em cima, um gancho que funciona como uma junta universal. This structure here is a rotor. Aqui embaixo nós temos um rotor. This structure over here is a stator. Nós temos um estator aqui no lado esquerdo. These are bushings. Aqui nós temos buchas. This is a propeller. E aqui nós temos o impelidor ou funcionando em forma de hélice. For you mechanics, for you engineers, you know that rotary engines that engineers make have these same physical components. Vocês que são engenheiros, vocês que têm treinamento em engenharia, sabem que motores rotatórios têm esses mesmos componentes. David DeRosier E David DeRosier, at Brandeis University, da Universidade Brandeis, wrote that the flagellum resembles a machine designed by a human. escreveu que o flagelo lembra uma máquina planejada por um ser humano. It looks designed. Ela tem a aparência de um projeto por trás, de um design. Is it designed? Is it designed? Agora a grande questão, é um projeto? What do we know about its function? O que é que sabemos sobre a função do flagelo bacteriano? It's a water-cooled rotary engine. Nós sabemos que é um motor rotatório que é resfriado por água. Driven by proton motive force. É conduzido ou impelido por uma força motriz de prótons. It means it's battery-powered. Significando que tem um poder, uma potência, Okay. Battery. que tem uma potência como se estivesse extraindo de uma bateria. It has 2 gears, Ele tem 2 marchas, forward and reverse, para frente e para trás. self-assembly and a repair, Ele tem a capacidade de automontagem e reparo. operates at 6,000 to 100,000 RPMs, E ele opera de 6.000 a 100.000 rotações por minuto. but can reverse direction within a quarter turn. E ele pode reverter a direção no espaço de 1/4 de volta. It would be interesting. I don't think that engineers devised a motor that could go 100,000 RPMs probably until the 1920s. Os engenheiros só conseguiram desenvolver um motor rotatório que rodasse nessa velocidade até a década de 1920 mais ou menos, foi quando eles conseguiram desenvolver um motor com essa velocidade. The engine is hardwired to a signal transduction system É conectado ao sistema e um sinal de transdução with short-term memory. com memória curta. This allows bacteria to make intelligent decisions. E isso faz com que a bactéria possa tomar decisões inteligentes. And within the last year and a half, there's been a clutch and a brake that have also been discovered. E nos últimos anos descobriu-se também uma embreagem e um freio. This picture is Michael Behe. Essa é uma foto de Michael Behe. He wrote a controversial book referred to as Darwin's Black Box. E ele escreveu esse livro controvertido chamado A Caixa Preta de Darwin. He came up with a definition of what he referred to as irreducible complexity. E ele, nesse livro, ele produz uma definição daquilo que ele chama complexidade irredutível. His definition in his book is
Solano, why don't you just read it? A definição que ele tem no seu livro é essa daí. Um único sistema composto de várias partes bem combinadas e que interagem, que contribuem para a função básica, onde a remoção de qualquer uma das partes faz o sistema parar de funcionar efetivamente. I prefer the following definition. E eu prefiro a definição seguinte. You can read. Pode-se também definir complexidade irredutível como um complexo irredutível, como um sistema que possui o grupo cerne de partes necessariamente funcionáveis, no qual a perda de qualquer uma das partes provoca uma perda de função. Mainly because there can be some parts that you could dispense with but still have function. Ou seja, não existem partes que você possa descartar e ainda assim ter uma funcionalidade. Okay. I contest that the flagellar motor is irreducibly complex. E a minha proposição é que o motor do flagelo é irredutivelmente complexo. Each gene is an instruction packet for a protein. Cada gene é um pacote de informação para uma proteína. A gene is identified based on the process of corresponding protein part that occurs when the gene is mutated. Um gene é identificado baseado na perda de uma correspondente parte da proteína que ocorre quando o gene é mudado ou sofre mutação. If the flagellar motor were not irreducibly complex, we wouldn't know the function of the parts. Se o motor do flagelo não fosse parte de uma complexidade irredutível, nós não saberíamos o funcionamento de suas peças. Okay. This is a blueprint of how to build a flagellum. Isso daqui é um plano, um planejamento, um projeto de como se construir o flagelo, a montagem do flagelo. All of these components Todos esses componentes, were identified by specific mutations. eles são especificados por mutações identificados por mutações específicas. The disrupted function. A função Disrupted function. função degeneradora. So, as a molecular geneticist, when we don't know the genes involved, Como um cientista molecular genético, quando nós não sabemos os genes que estão envolvidos aqui, we mutagenize cells, collect mutants. We mutagenize cells, we isolate mutations, nós procuramos isolar as mutações, map them, procuramos mapeá-las, and identify each part. procuramos identificar cada uma delas. Also, not looking at just the structure itself, Olhando não apenas a estrutura em si mesmo, but superimposed on top of it mas fazendo uma sobreposição em cima disso, is another level of complexity. aí nós temos também outro nível de complexidade. That's the instructions of how to build and when to build this machine. Essas são instruções em quando construir e como construir essa máquina, Which, in my mind, is even more complicated than the machine itself. que na minha mente isso é algo muito mais complicado do que a máquina em si. Okay. Now, in the definition of irreducible complexity, Na definição da complexidade irredutível, I prefer my definition because some of these parts we can remove. So this C-ring here, algumas dessas peças não podem ser removidas, como por exemplo aquela apontada, que é um anel em C. can be removed as long as you isolate a mutant that overproduces all of the components. A não ser quando você remove e isola todos os seus componentes. Okay. At present, we don't have a Darwinian explanation for the flagellar No motor. momento presente, nós não temos, na realidade, explicação darwinista para o motor do flagelo. In fact, we don't have a Darwinian explanation for any molecular machine. Na realidade, nós não temos uma explicação darwinista para nenhuma dessas máquinas moleculares.